Nós, na manhã de hoje, temos por objetivo a análise das questões que cobrem os números 134 a 146 do Livro dos Espíritos, e todas elas têm estreita relação com o tema da encarnação dos espíritos. Kardec aproveita esse contexto para explorar os espíritos acerca de uma série de dúvidas que as pessoas, de uma maneira geral, mantêm e que ainda hoje encontramos criaturas que buscam casas como a nossa, desprovidas desse conhecimento, interessadas em saber quem somos. As ideias que por aí circulam, aquelas que já circularam, demonstram que a questão, talvez aparentemente, só aparentemente, se mostre contraditória. E isso porque a visão daqueles que se denominam ou que se mostram espiritualistas é a visão no sentido de que nós não somos apenas o veículo físico que temos a impressão nos seja a totalidade. O veículo físico, a matéria pertence, é composto dos mesmos elementos com os quais são compostos todos os demais seres que na Terra se encontram. Isto não significa que estes elementos estejam presentes em outros mundos, da mesma forma como aqui os encontramos. Mas há por trás dessa estrutura fisiológica, da estrutura material, vibrando permanentemente na realidade de onde procedemos e para a qual tornaremos, a figura do espírito. E é por isto que, estando desenvolvendo o estudo acerca do mundo espírita ou do mundo dos espíritas, Kardec quer saber o que são os espíritos, por que se encarnam. Nós veremos que a necessidade da encarnação e a ausência de progresso nas encarnações, ou pelo menos da forma como ele deveria ser, e que de certa maneira, se assim fosse, contrariaria as leis naturais, porque é impossível a alguém, numa única existência, seja conhecer as coisas do ponto de vista do que está disponível naquele mundo, seja melhorar-se a ponto de não precisar de novas oportunidades encarnatórias, as encarnações depois sugerem a necessidade das reencarnações. E elas, as reencarnações, serão examinadas pelos espíritos, mas num outro ponto da obra que estamos estudando. O que importa hoje é voltar um pouquinho àquilo que nós já tínhamos estudado quando estávamos lendo a introdução do Livro dos Espíritos. E isto porque os espiritualistas acreditam na existência da alma. É bem verdade que os espiritualistas não admitem a pré-existência da alma, mas todos, sem exceção,
admitem a sua sobrevivência. Também aqui nós teremos uma dificuldade, porque admitir a sobrevivência da alma implica questionar-se a respeito do que ela faz após ter deixado a realidade de natureza material. É neste ponto que a doutrina espírita assume uma posição de vanguarda, de avanço, em relação ao contexto dos ensinamentos de natureza religiosa, de natureza filosófica existentes no mundo. Porque, a par de admitir a existência da alma, e os espíritas podem tranquilamente dizer-se espiritualistas, para nós a alma, como demonstrado, pré-existe a cada existência. Pré-existe. E mais, depois de deixar a existência, a alma não aguarda na inatividade a eventual ocorrência de questões que a teologia, criada pelos homens, entende ser a correta. Aguardar-se um julgamento, o dia do juízo, ou coisas que por aí se assemelham. A visão espírita é, pois, completamente diferente. Ela vem nos falar que as almas são criadas por Deus a partir de um processo evolutivo. E se antes de terem a condição de espíritos, transitaram por mundos diferentes do que para nós aqui é denominado mundo hominal, as circunstâncias, as características, embora possam ser analisadas, talvez não tenham, assim, uma importância como muitos a dão. É bem verdade, a ela tributam, é bem verdade que nós poderemos compreender o nosso dever de solidariedade para com animais, a nossa preocupação com as plantas, e isto porque o chamado princípio inteligente, que difere do princípio material, ele estagia nestas formas de manifestação da natureza encontradas no mundo onde presentemente nos achamos. Mas isto não pode se constituir a regra geral, porque não dá para ler o mundo, o universo, a partir das lentes do mundo. As nossas lentes são extremamente pobres quando nós tentamos pautar a vida dos universos pela nossa visão terrestre. Daí porque é importante passear por estas questões, e nós, em razão do número, nem temos uma chance muito grande de nos aprofundarmos, mas faremos a junção porque o assunto permite, e vocês ficam automaticamente convidados a reler, a se aprofundar. Nós daremos, no transcurso da exposição de cada uma das questões, referências paralelas, que podem ser consultadas e que certamente nos levarão a um aprofundamento. De cara, recomendo a releitura da abertura do Livro dos Espíritos, notadamente quando lá, na introdução, é analisada a questão da alma, porque é isto que separa a doutrina espírita, espiritualista, das doutrinas materialistas. Só isto, tá? Porque os materialistas entendem que nós temos a única existência, não admitem a presença de uma alma
e raciocinam da seguinte forma: morreu, acabou. Esta é a visão materialista. Por isto, coerentemente, os materialistas entendem que a vida deve ser fruída, usufruída à exaustão. Por quê? Se é verdade que tudo se encerra com a morte, não há motivo nem para ter qualquer moralidade, já que tipo de preocupação eu preciso manter? Nenhuma. Está correto o seu ponto de vista? Tudo demonstra que não. E não é de hoje, e não é fruto da doutrina espírita. O que ela faz é nos dar lucidez para entender isto. E diante daqueles que não admitem a realidade espiritual, só nos resta um comportamento: deixar que eles tornem a ela para comprovarem a realidade da sua existência. Não é teorizando, todos tornaremos. E aí, quem sabe, o sujeito, se tiver um pouco de discernimento, numa próxima reencarnação, certamente entenderá do que nós estamos falando. O que é a alma? Um espírito encarnado. O que ela era antes de estar encarnada? Um espírito. Quer dizer que alma e espírito são as mesmas coisas? Evidentemente, as mesmíssimas coisas. A questão é de nomenclatura. E Kardec, objetivando facilitar a compreensão, quando se reporta a alma, usa a palavra espírito com letra minúscula, porque diz: a alma é o espírito que está encarnado. E quando diz ou faz menção aos que estão na realidade espiritual, grafa a palavra espírito com letra maiúscula. E esta, confesso para vocês, é a primeira pista que eu sigo quando estou lendo uma obra que pela primeira vez me chega às mãos, fruto de produção de espíritos encarnados ou de espíritos desencarnados. Porque se ouso de bem entender, de deixar as coisas às claras, Kardec nos deixa uma série de traços, de parâmetros, que nos permitem um guia seguro. Enquanto libertos das junções materiais, somos os espíritos que estão fazendo a sua trajetória ascensional, rumo à perfectibilidade, já que saímos da ignorância, saímos da mais absoluta simplicidade. Quando devolvidos a oportunidade reencarnatória, pedimos uma sequência de atribuições, pedimos uma série de tribulações, destinados ambos a demonstrar que amadurecemos, que somos criaturas que já estão promovendo a sua ascensão a passos regulares. E isto porque, diante do conjunto de informações, da necessidade de conhecer estágios muito mais avançados do que aquele externado pela Terra, os nossos espíritos têm ainda muito a aprender. O nosso conhecimento acerca da vida ainda é um conhecimento bem limitado, mas, graças a esses esclarecimentos que os espíritos nos trazem, o nosso conhecimento começa a ganhar solidez, e eu passo a entender por que estou aqui,
Qual a razão pela qual me encontro no meio das pessoas em que estou? Por que tenho para com elas uma dívida de gratidão por me aceitarem, por me entenderem, por me acompanharem? E por que preciso exercitar em relação a elas aquilo que é ainda o arremedo do amor? Porque o amor verdadeiro é aquele que exerce a compreensão em plenitude, e nós não sabemos amar. Nós estamos começando a aprender a amar. Daí porque o nosso amor às vezes é egoísta, é revestido de ciúme, é um amor possessivo, porque não conseguimos ainda entender que devemos amar não a A, B ou C, mas ao alfabeto inteiro. Precisamos compreender que se o nosso espírito já passou por fases difíceis, provacionais complicadas, há irmãos nossos que ainda se encontram na barbárie, nas primeiras reencarnações, e cujo comportamento, diante de um mundo que faz com que a linguagem do ter impere, muitas vezes choca. Mas que opção tiveram? Estão progredindo. Devemos eliminá-los? Que loucura! Eles voltarão à realidade mais ampla de onde todos procedemos. E se estão ao nosso lado, é para aprender a amar. E nós também estamos aprendendo a amar. É muito importante que a nossa conduta enquanto espíritas, que detêm este conhecimento acerca de algo que transcende a existência, enquanto muitos estão fixados apenas nela, seja revelador já da nossa maturidade. Então não nos cabe defender a pena de morte, não nos cabe defender o aborto, não nos cabe defender condutas que não deem a oportunidade. A doença, dizia-nos Jesus, merece todo o combate possível. O doente, todo o amor que pudermos lhe dar. Mas se ele nos pagar com a ingratidão, problema dele. Se ele nos agredir, problema dele. Estarei fazendo a minha parte. E se ele te tirar a existência, muito obrigado, porque você disse a palavra certa. Ele me tirará a existência. A vida quem me deu foi Deus, e somente Ele poderia eventualmente retirá-la, mas não o fará. Dizem os espíritos que a alma busca o corpo como possibilidade de evoluir. Faz isso com o propósito de crescer. Pede novas existências para, convivendo com outros diferentes, aprender com os que estão à sua frente e servir de modelo para os que vêm à retaguarda. O tempo todo, meus amigos, nós estamos agindo assim, buscando bons exemplos para deixá-los àqueles que nos observam, buscando uma grande compreensão da realidade para repassá-las, principalmente àqueles que ainda acham que aqui estamos porque, fim da existência, nossos despojos serão depositados em algum lugar e lá ficaremos. Onde estavam os nossos sonhos, os nossos ideais, o nosso desejo? Ficam ali, sepultos. Que infantilidade de conhecimento é esta? Ainda precisamos trabalhar muito para poder avançar. Na questão de número 136, quando Kardec questiona se a alma é independente do princípio vital, daquilo que nos dá vitalidade da existência, os espíritos, se não registram a gargalhada, certamente poderiam tê-la deixado.
porque diz o corpo é um envoltório, apenas um envoltório. Como não podemos ser confundidos com a nossa veste, por mais bonita ou feia que se revele, o corpo é apenas a veste, que o espírito, dentro desse processo, toma emprestado da realidade para onde vai voltar. Se vale de um elemento que, por ausência de palavras, é definido como um laço. Imagine explicar as coisas do ponto de vista dimensional para homens que ainda trabalham com dimensões restritas, como nós trabalhamos. Vivemos num mundo em que enxergamos a altura, a largura e, sem o óculos, nem a profundidade. É a nossa maneira de enxergar a existência. Mas a existência se limita a isso? Ora, se limitasse, meus amigos, teríamos a vida animal. E somos espíritos. Logo, as dimensões em que nos encontramos agora são propícias. E a gente já falou aqui tanto a respeito disso. Porque se reencarnamos em meio a espíritos com os quais estamos vinculados, como seria tomar nos braços alguém que foi responsável pela minha desencarnação na última existência? Como seria ter como pais criaturas com as quais tenho créditos, porque eles me prejudicaram? Seria simples. Como seria ter no berço, ao lado, um companheiro que, como nós próprios, envolveu-se em disputas, em lutas, que acabaram nos impedindo o avanço? Seria de lamentar. E nós enfrentaríamos um problema sério. Daí porque, esquecidos momentaneamente daqueles fatos, mas tendo no íntimo, às vezes, sentimentos que nos colocam em postura defensiva em relação às pessoas, nós vamos aprendendo a conviver, e convivendo vamos amando e crescendo. O problema é que, imperfeitos que somos, olhamos aquele que está ao nosso lado não pelos seus valores, mas pela ausência deles. Olhamos as criaturas que conosco transitam não pelas qualidades que elas ostentam, mas pelos defeitos que a elas imputamos, e aí a convivência torna-se um martírio. Porque todas as vezes que nos dirigimos à pessoa, queremos censurá-la, ou deixá-la na condição de quem de nós depende. É verdade que certas posições nos obrigam a fazer isto. A paternidade é uma delas. Louco do pai, da mãe, que para os filhos não diz a palavra não. Louco, equivocado do pai e da mãe, que vendo o filho cometer atos censuráveis, sorri, estimulando-o a continuar assim. Colherá ainda na presente existência lágrimas amargas. E quando chegar à realidade espiritual, terá apresentado uma conta imensa, porque nos perguntarão: com que responsabilidade exerceste tão sério encargo? Ter filhos, colocá-los no mundo, pode ser algo do ponto de vista biológico, animal, sem responsabilidade, embora a mãe cuide da cria e a acompanhe até que ela possa se virar sozinha. Quando nós falamos de espírito, não. O que é o nosso corpo sem a alma? Uma massa de carne. Aliás, basta ver um cadáver. Quando nós olhamos o cadáver,
E aí eu fico assim impressionado, porque às vezes as pessoas olham e dizem assim, nossa, o fulano não está mais ali. É como olhar o meu terno e dizer, olha o Nazil ali no terno, eu não estou mais ali, né? Às vezes até estou, é comum nos velórios a gente perceber o espírito confuso, mas extremamente aturdido. Primeiro porque ele gostaria de gritar para todo mundo, gente, eu estou aqui. E os camaradas, se ele dissesse isso, não ficariam, né? O fato é que ele está ali e as pessoas se aproximam dele, muito caridosas, né? É muito importante a gente acompanhar o sepultamento, assim, essas cerimônias. Eu não gosto, por uma série de razões, não sou lá muito chegado. Primeiro porque a valorização é da existência, da vida. E se eu sei que a pessoa está viva, eu me comunico com ela onde estou. Às vezes a gente comparece em solidariedade à família, né? Notadamente se a família não tem lá muita compreensão. Então a gente vai, dá um abraço, conversa, né? E as pessoas, ele era tão bom. É verdade, né? A gente concorda, tudo bem, era mesmo. Todos somos um arremedo do que é bom. Ainda estamos longe de sermos considerados assim. Não nos esqueçamos de Jesus. Foi o único tratamento que ele não aceitou. Bom mestre, para aí, cara, bom só Deus. Uma prova evidente de que ele não era Deus, que as pessoas ainda insistem às vezes em não entender. Ele as deu em sobremaneira, mas isso é outro assunto para outra hora. Mas o camarada vai lá e tem uma falta de caridade para com o sujeito que está sintonizado ali, que os bons espíritos, se podem, e se o sujeito ajuda, o afastam dali, porque é uma loucura. Imagina você estar numa situação transitória, saindo do mundo e voltando para casa, toda aquela confusão que em alguns espíritos dura séculos, para outros, horas, mas para muitos, séculos. O sujeito vai, volta, e não tem noção nem que foi, só que está aqui agora. Por isso toma o corpo como sendo, olha, esse sou eu. Estou aqui. E se acontecer de o corpo falhar agora, fiquem tranquilos que vou continuar por aqui. É evidente que espero que por pouquíssimo tempo, né? Porque imagina viver na realidade encarnatória e a ela não poder ter acesso. É um suplício, é um martírio. Você querer as coisas e não poder tê-las. E isto porque, ao invés de olhar para a realidade de onde procedemos, ficamos fixados naquelas picuinhas. Tem alguém ocupando o meu lugar. Nossa, o que vão fazer com o meu carro? Seu, é o meu carro. Legal, então pega e leva. Não tenho como. Era por isso que os faraós, espíritos que habitavam o Egito, espíritos de conhecimentos avançados, mas moralidade compatível com a do nosso mundo, vinham para cá detendo este conhecimento, faziam construções e demonstrações deste conhecimento, mas estavam tão tolhidos na sua maneira de ver que construíam pirâmides nas quais guardavam as coisas que tinham. E eu sei que tem muita gente que os inveja, porque se pudesse hoje construiria a sua no fundo do quintal e depois guardaria lá tudo que tem, dizendo, quando eu me for, levo comigo. Talvez por isso, numa obra muito interessante, traduzida por Hermínio Correia de Miranda, A Noviça e o Faraó, encontramos Sete, ao lado de Omni-Sete, 3.000 anos depois, ainda se reportando a uma situação que naquela época aconteceu. Vejam como não é simples desprender-se.
Evolução pressupõe crescimento. Evolução pressupõe uma série de comportamentos que nós estamos lutando para ter, para aprender. Então, diante do cadáver, que é o corpo sem a alma, porque o espírito então torna, o nosso dever precisa ser de solidariedade, de compreensão, mas acima de tudo, de muita benevolência, entendendo as atitudes que o sujeito tomou. Será que nós não as tomaríamos se estivéssemos no lugar dele? Então, a nossa vibração tem que ser boa, né? E a gente percebe como as pessoas têm esse carinho nos velórios, contam piadas, riem, ficam olhando a aparência do morto. Como é que está? Olha, está inchadinho, né? Parece. Que coisa. Você sabia que ele tinha aquela marca ali? Não. Jesus, isso vai desaparecer daqui a pouquinho. Volta à terra. Mas o sujeito que estava usando o paletó ali está do lado. E está captando as boas vibrações que lhe mandam. Era essa a ideia que ele tinha, minha, né? Porque às vezes para a viúva o sujeito diz assim, olha, ele era uma pessoa tão generosa. E aí diz, me lembro de todos os juros que você me cobrou, em pensamento. Quem ouve, quem lê o pensamento, é o espírito. Aí depois tem processo obsessivo e vem aqui reclamar, né? Fala, estou sentindo uma coisa, desde que eu fui lá. Ixi, não sentiu nada, os espíritos ajudam. Porque se a coisa fosse para sentir mesmo, o cara não dizia nem bom dia, ficava travado. Aqueles que nos precedem aguardam a nossa generosidade. Voltam para casa e nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa. Então o corpo, nos sepultamentos, revela apenas a ausência do espírito. E aonde está o espírito? Na realidade onde ele vibra, onde nós vibramos. Eu disse que nós estamos reencarnados, mas não somos a matéria. E nem estamos dentro, né? Essa é uma coisa impressionante. O cinema, no filme Ghost, registrou essa cena, que é de uma maneira assim, bastante instrutiva, até porque haveria um beijo, e ficaria politicamente incorreto, embora ninguém tenha nada a ver com a vida de ninguém sob esse aspecto, e devemos entender as coisas dentro da maior amplitude, ficaria estranho voltar ali o espírito para beijar a noiva que ele havia deixado e nós percebêssemos uma cena que ia escandalizar os detentores da falsa moral por aí, né? Olha, é um absurdo, onde já se viu? Então aí o cinema põe a médium incorporando nitidamente aquele astro de cinema que vai beijar aquela figura encantadora que é a Demi Moore, né? Não vou falar do rapaz para não ficar chato. Aí vão dizer, é isso que ele está defendendo. Não, vai com calma. O fato é que a aceitação é uma regra e temos que aceitar isto. Temos que entender as coisas dentro dessa forma. Ver que a vida, esse processo de retornar, está complicado aí. Precisa alguém dar uma ajuda. Os espíritos, quando voltam e ouvem assim, manifestam a contrariedade. Não, né? Às vezes dessa maneira. Vamos seguir. Então aquela cena mostra a incorporação, mas o nosso espírito não está dentro do corpo, né? A prova disso é que quando alguém chega e me transmite uma impressão negativa, só sentiria essa impressão negativa se me desse um soco. Aí então foi negativo. Mas às vezes a gente encontra com os espíritos e toma aquele soco espiritual, né? A pessoa chega, você está num bom humor danado, alegre, aí a pessoa vem, e daí? Tudo bem? Ele diz, não.
o não dele já faz você tomar um choque, né? E ele continua despejando a razão do não. Depois de uns 5 minutos de conversa, se durar, porque a pessoa assim não fala mais do que monossílabos, vai embora e você fica com o não dele ali, guardando. Ai, foi físico. Eu, se percebo, nem abraço, digo de longe, oi, tudo bem? Né? E já fico aqui, defesa espiritual, segura, põe, vibra para não colher, porque senão às vezes ele vai embora e eu sobro com um enrosco. Quando tinha atividade mediúnica todas as semanas, era tranquilo, a gente saía catando e depois trazia para a reunião mediúnica, era normal, né? Já começava na terça-feira, catava, na segunda-feira seguinte, despejava o caminhão, e aí livrava. Quem participa de reunião mediúnica sabe do que eu estou falando, né? E é por isso que às vezes a gente passa a semana inteira experimentando dor de cabeça, certos comportamentos fisiológicos, fruto das influências de natureza espiritual. No início, o médium não sabe o que era isso. Eu me lembro que quando a mediunidade passou a dizer presente na minha existência, eu mais de uma vez fui trazido para casa de ambulância, porque passava mal onde trabalhava, caía, tinha enrosco. Imagina um sujeito desse tamanho caindo, todo o trabalho para carregar, chegava em casa, mamãe, que era espírita, atravessava a rua, trazia uma amiga muito querida que está na realidade espiritual, a Mafalda, e ela entrava, me aplicava o passe, e daqui a pouquinho eu estava bem de novo. Vai dizer, bom, agora eu vou voltar a trabalhar, né? A coisa ficou tão feia que eu já aproveitava a carona, né? Chegava, ela aplicava o passe, até que eu fui entender. Quando entendi, falei, bom, agora não preciso mais dela. É fácil controlar as coisas. Você então trabalha. Olha, não, tá? Por quê? O nosso espírito está além, ele vibra numa dimensão diferente da dimensão do nosso corpo. É por isso que nós captamos. Na 137, Kardec pergunta, um espírito pode estar ao mesmo tempo em 2 corpos? E a resposta, absolutamente não. O espírito é indivisível, é um só. Um só. Nasceu, mas eu ouvi falar de bicorporiedade, de transfiguração. Legal. Isto o Espiritismo explica. É possível que momentaneamente o espírito abandone o seu invólucro aqui e esteja manifestando-se em outro lugar. E o que acontece com o invólucro aqui? Fica quietinho, sentadinho, cabeça baixada às vezes, recolhido na cela, orando, como é o caso de Antônio de Pádua, como era o caso de Teresa d'Ávila, que ficavam recolhidos às suas celas, nos ambientes onde viviam a sua vocação religiosa, e aqueles que com eles conviviam não os incomodavam. Olha, ele está em oração. Antônio de Pádua estava em Lisboa, fazendo a defesa do seu pai. Foi visto por aqueles que acompanhavam o julgamento. É verdade que lá ele tinha uma tangibilidade, né? Podia ser tocado, mas muito mais tênue do que a do corpo. Mas usava recursos fluídicos do grupo que estava ali e conversava. Eurípides Barçanufo fez isso mais de uma vez no Brasil. Então são hipóteses que a doutrina espírita explica. Nasceu, não é milagre. Não é milagre. Quer dizer que eu posso? Sim, se tivermos um espírito no grau evolutivo de Eurípides Barçanufo, de Teresa d'Ávila, eventualmente de Antônio de Pádua, nós poderemos fazer coisas impressionantes aos olhos do vulgo. Mas apegados como somos às coisas transitórias, contando cédulas e escondendo, não repartindo às vezes até a própria comida, olhando as coisas como se fossem nossas, meu lugar na sala, meu lugar para assistir a televisão, à frente do televisor, ninguém senta na minha poltrona,
porque se sentar, calcula quando desencarnar, se alguém consegue sentar ali, né? Quem foi que mexeu na minha gaveta? Olha, ninguém mexeram, porque está tudo arrumadinho, eu sei quando alguém mexe. Olha, não sei, será que alguém passou descuidado? Se pegou, Deus me livre. Gente, assim a gente tem que fazer o seguinte: quando desencarna, pega tudo que ele tinha e põe num lugar distante. Porque se ele se vincular, ele se vincula às coisas lá distantes, né? E por generosidade nem dá para alguém, só se for pessoa que nós queremos bem. Ó, leve isso aí para você. E aí vai o sujeito junto, né? Tá? Se quer neutralidade, traz aqui para o centro. A gente distribui e ele não vai ter como seguir, porque nós não vamos deixar ninguém acumular, né? O que atrapalha é o acúmulo. É o acúmulo. O sujeito está na terra para o uso, mas vai botar na cabeça de quem é materialista que não pode ter abuso. E o sujeito acumula. Tem gente que já tem coleção de celular, não é chip. Chip o sujeito fala com 4, né? E ainda diz para você, qual é a sua operadora? Essa é a mais nova, né? Você fala por qual? Sei lá, a primeira que eu comprei continua sendo até hoje. Não, mas você não tem um? Não tenho. Não tenho. Mas é mais barato. Que ilusão. No capitalismo não há almoço grátis. E essa informação é do meio do século passado. E veio de um grande economista. Nada é grátis. É cobrado de outra forma. Mas eu me realizo. Continue. Mas tem 4 aparelhos e anda com um, outro toca esse, toca aquele. Olha, 2 ouvidos eu concordo. Mas é uma boca só. Como é que o sujeito consegue tocar 2? Que jeito se atende? Né? Eu concordo, 2, tranquilo. Aí o que vai acontecer? O sujeito não dá atenção para ninguém, né? Sim, claro, pois não, tá, tchau. O que eles disseram? Não sei nem com que eu estava falando, né? Vai lá, toca o barco. O espírito não pode, pois, ocupar 2 corpos. Ele ocupa apenas um. Isto não descarta o fato de, em situações que a doutrina espírita explica racionalmente, o espírito estar visível em um determinado lugar e não estar visível, não estar se manifestando no outro. Há um caso muito interessante estudado por Ernesto Bozano, quando ele nos fala de uma professorinha, pobrezinha, que não conseguia ficar nos colégios. E isto porque, quando ela se concentrava, o seu corpo não só o seu corpo ficava ali em silêncio, e seu espírito saía e ficava tangível, né? Passeava e todo mundo o examinava. As alunas entravam em polvorosa, porque imagina, você está sentado aqui, fazendo a sua tarefa, e está vendo a professora ali na frente quietinha, né? Aí você se vira para a janela e vê a professora do lado de fora. Não houve um colégio que a coitada encontrou como trabalhar, né? E ele vai analisando e demonstrando, ela era um espírito que, desprendida, generosa, quando tinha oportunidade, voltava à realidade de onde procedia. E como não tem onde ir muito longe, fica passeando ali. Como havia fluidos à disposição, ficava tão materializada ali, passeando. Não desejo a ninguém essa visão, tá bom? A gente gosta muito, e o pessoal que vem aqui é firme, mas é mais ou menos firme, né? Se a gente diz assim, olha, os espíritos estão aí com você, o sujeito nem quer olhar de lado, né? Mas é verdade, o seu companheiro de cadeira é um espírito, tá? É verdade, este é, tá? Junto estão os outros. Mas vamos deixar na categoria de os outros, né? E torcer para que eles nos envolvam como fazem agora. Porque, diferentemente do que muita gente pensa, os espíritos nos aguardam aqui, a cada encontro, para nos dar o melhor que podem. A proteção espiritual de uma casa espírita voltada para este tipo de atividade como a nossa, que é a da instrução, da prática da caridade,
ela conta com a proteção espiritual, porque ela se torna uma ponta de trabalho avançada dentro de um mundo cada vez mais apegado às formas e às coisas. Kardec, a partir da questão 138, vai perguntando aos espíritos acerca de inúmeras dúvidas que comumente estão aí presentes, né? É verdade, diz Kardec, que os filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Isso é verdadeiro? Eles dizem, olha, não é verdadeiro e não representa uma contradição. Portanto, não atribua isso à condição de falso. O que existe é uma dificuldade de expressar-se. Cada um expressa de acordo com o seu conhecimento. Faz hoje à tarde uma experiência, procura a definição de alma. Você vai ficar assustado de ver o quanto esse termo apresenta noções contraditórias. Nós, criados por Deus, representamos esse processo que hoje já está aí na fase da adolescência, como eu sempre imagino, é a minha maneira de enxergar. Somos espíritos na fase da adolescência. Vamos precisar atingir a maioridade e a evolução em aspectos bem mais amplos. E como espíritos que têm muitas reencarnações, mas ainda não aprenderam com elas, nós nos comportamos de maneira muito rebelde. Não aceitamos as provas que pedimos, não aceitamos experimentar limitações, ainda que nós as tenhamos ocasionado. Nós não aceitamos. Ninguém cuida da saúde e, na hora da doença, desespera-se. Ninguém busca manter a harmonia e, na hora do desequilíbrio, se apavora. Busca soluções que não vai encontrar. Nós estamos para exercer esse aprendizado. E eles nos dizem, examinando as questões 138, 39, 40, 41, que essa dificuldade de raciocínio é que faz com que nós tenhamos ensinamentos que só à primeira vista parecem contraditórios. E isso porque eu abri hoje falando exatamente disto. A grande separação que existe entre a maneira de enxergar a existência na Terra está entre materialistas e espiritualistas. Esta é a grande diferença. Materialistas, tudo termina aqui. Tem alguém assim aqui dentro? Que bom. Ninguém. Ótimo, né? Porque às vezes o camarada cai aqui, a gente nem sabe. Agora, não sendo materialista, você é espiritualista, estou certo? Todo mundo aqui se julga espiritualista? Estou falando espiritualista ainda. É minha posição. Ótimo. Então, se você vê uma casa espírita, vai aprender que aqui a gente pratica um espiritualismo diferente. Primeiro, você não está aqui pela primeira vez. Sua alma, o seu espírito, pré-existia a sua existência. Foi você quem, de certa forma, planejou. Como assim? Você, contando com a ajuda de técnicos espirituais, veio para a reencarnação. Dos seus pais você ganhou, do pai, meu amigo, você ganhou muito pouco. É por isso que o pai depois tem que manter o danado, porque a mãe é que deu o corpo. O pai, absolutamente nada, deu a carga genética, e aí aquilo foi a mãe, sim, durante o período da gravidez, ficou ali, inclusive aguentando o sujeito incomodar, né? E não é aquele incômodo do pé na costela, que faz a mulher perder até o fôlego, né? Não, aquele até suave. São as influências.
porque o espírito está ali e ele não deixa de influenciar. Já contei aqui, né, do amigo meu que teve que levantar na madrugada atrás de amora. Eu quero amora. E se você não contratem aquelas tolices de um que passa para o outro, ele vai nascer com cara de amora. Se nascer, tudo bem. Vai fazer o quê, né? Uma bobagem dessa. Felizmente em casa, nas gravidezes, não tivemos isso, né? Até porque, gente, ó, pelo amor de Deus, cara, agora está na hora de descansar. Você está querendo voltar para cá. Não sei porquê, deve ter uma razão. O fato é que nós estamos recebendo, agora você fica aí e eu preciso descansar. Se quiser conversar, já saio daqui, nós estamos aí, estamos conversando. Agora deixa o corpo, porque amanhã eu viro um zumbi. Já durmo muito pouco. Se eu dormir menos ainda, um zumbi por completo. Mas a mãe sofre isso, e esse coitado foi à madrugada achar amora, né? Trouxe às 5 e pouco da manhã. Está aqui, meia ponta de amora. Acordei não sei quem, que foi na casa de não sei que lá. Imagina na casa dos outros, na madrugada, com inconveniência, né? Vai, pega a amora. Aí pegou meia ponta da meia ponta. Ótimo, tá bom demais. Obrigado, até amanhã. Que até amanhã são 5 horas, eu vou ter que voltar a trabalhar já. Bom, você eu não sei agora, eu estou aqui, vou esperar até, sabe, desejo da feijoada, mas sem gordura. Aí quando nasce o sujeito é um comilão, né? Quem é aquele? Era o sujeito da feijoada. Ele estava ali influenciando, né? Nesse caso da amora, eu disse para ele, eu falei assim, Nazil, você imagina? Eu falei, imagino, e essa menina vai ser birrenta. Como você sabe? Sugestão, né? É birrenta, tá? É birrenta. Estava lá na cara que era uma menina, um homem não ia pedir amora, ia pedir uma jaca, né? Dá para me trazer uma jaca, tem goma do mesmo jeito, só que é imensa. O sujeito enxerga muito mais. Resultado, estava lá pedindo aquela, influenciando daquela maneira. E é isso que acontece sempre. Porque o Espírito retoma a oportunidade, ele já existe, ele traz todos os seus conhecimentos consigo. As chamadas ideias inatas, que nós estudaremos mais à frente, demonstram exatamente isto. Somos a somatória das existências que tivemos anteriormente. Trazemos os vícios e as qualidades adquiridas. Cabe aos pais potencializar as qualidades e reprimir os vícios, mas sem dar exemplo, esqueça. Sem ser o primeiro a exemplificar, esqueça. Meu filho, se recolha porque você não pode mais ver a TV. E o pai vara à madrugada. Deixe de digitar. Vá dormir. E o pai ingressa e fica no Facebook, mandando as suas comunicações. O exemplo. O exemplo é o que cala fundo, porque o exemplo nos diz aquilo que somos. Porque o que nós queremos ser, ou o que devemos ser, meus amigos, Jesus nos exemplifica. E nós estamos distante de exercer o que Jesus exerce, ou exerceu, a tal ponto que ele divide para nós a contagem do tempo. Antes dele, depois dele. Nos dá a sua carga de influência claríssima. Na 141, e nós já nos encaminhamos para o final, porque elas têm uma sequência, eu já tive a chance de falar, a alma não fica dentro do corpo, tá bom? Então ninguém busque a alma internamente. As dimensões são outras. Não sei se eu consigo ser claro, mas se no físico nós enxergamos 3 dimensões, né? A dimensão do espírito, a alma reencarnada, é diferente. É diferente. A partir daí, então Kardec vai perguntar, a alma de uma criança vai aos poucos se completando, e os espíritos de novo dizem, o espírito é uno. A criança já é ela própria.
O que ela experimenta, e notadamente nos primeiros meses de vida, é uma limitação enorme para se exteriorizar, e por isso chora. Imagina a criança ali, molhada, se não chorasse, sentindo fome e não chorasse. Em espírito, eu tenho certeza que ela tumultua todo o ambiente doméstico, né? Mas o espírito camarada não vê, porque ele está ali ligado só na matéria, então tem que chorar. E aí chora e a mãe corre, o pai corre. Por quê? Porque é a maneira de dar-lhe a atenção. Tanto que a gente fica tão preocupado que quando está quietinho demais, vai lá ver. Por que está quietinho? Né? E tem uma amiga neurótica que nasceu, eu tenho medo que ela morra. Eu falei, e daí? Porque ela é tão quietinha. Eu falei, agradeça. Quando ela crescer, você verá o que será. Né? Agora ela está guardando as energias. Quietinha, não chora. Tá? Mas ela mama, ela, tudo. Então, fica tranquilo, só preste atenção. E fica ali, de sobressalto, acompanhando. São as realidades de cada um de nós, né? Ele termina perguntando se no corpo a alma tem uma sede. E essa é uma questão curiosa, né? Nós temos um lugar que fica a nossa alma. Se é uma manifestação em outra dimensão, evidente, meus amigos, que não há um lugar onde fique a alma. Ah, minha alma está no coração, minha alma está no cérebro. O que há, evidentemente, é que dentro das linguagens que criamos para expressar certos comportamentos, passamos a dizer que uma pessoa que é muito dedicada tem um coração enorme. Nós criamos isso, porque o coração da criatura é igualzinho ao dos demais. Se fosse enorme, talvez ela já nem estivesse encarnada, né? Muito maior, já teria desencarnado. E quando agimos de uma maneira assim mais racional, temos o hábito de dizer que estamos usando mais o cérebro. Mas são formas, manifestações de linguagem. A alma está numa dimensão que a mantém próxima ao nosso corpo, vinculada a ele. Terminada a existência, porque o corpo cessa as suas atividades, ele vai voltar para dar início a um novo ciclo, a alma se liberta. Oxalá nós pudéssemos aqui entender o que o Espírito de verdade, na mensagem transcrita em o Evangelho segundo o Espiritismo, e que Kardec aproveitou para destacar na abertura daquele texto, nós entendêssemos o que ele quis dizer. Vocês se recordam? Espíritas, amai-vos, a primeira recomendação, e a segunda, instruí-vos. Vamos repetir? A primeira é? A segunda? Mais uma vez? E a outra? Você entende a razão do coração e do cérebro. Ele nos disse, está tudo aí. Amai-vos. Deixa o coração aflorar. Ama, mas ama sem condição. Ama. Ama por perceber que Deus é amor, como revela o apóstolo em sua carta. Deus é amor. De tal maneira que nos quer ver crescer. Agora, não perca a oportunidade de se instruir. Porque o espírito precisa progredir. Ele deve deter o conhecimento, inclusive para, despojando-se dele, amar. Amar sem condições. É a síntese de quem somos. Nosso espírito está presente aqui com esta dupla oportunidade, esse duplo desafio: amar sem restrições e conhecer quanto lhe seja possível
cada dia, cada hora, cada minuto, nós temos a chance de fazer as duas coisas: amar e conhecer. Está aí o que nos competia dizer nessa manhã. Jesus e os bons espíritos nos ajudem.